Dentro dessa situação, aguardar manifestação de interesse, a unidade compradora poderá fazer a sua manifestação às convidadas e o gerenciador, por sua vez, dentro desse período, poderá adicionar outras unidades que não tenha convidado anteriormente. Vou demonstrar como é a questão do perfil do participante em seguida. Observem que para o gerenciador, gerou um menu chamado Monitoramento Participação. Vou clicar aqui em Participação. E aqui mostra, de maneira gráfica, as participações das unidades. Aqui é o GE do gerenciador, por isso que está nessa situação. Convite aceito e participação aceita. As demais estão pendentes, que precisam se manifestar. E por meio desse monitoramento e participação, o gerenciador poderá fazer a verificação de quantas unidades estão participando, inclusive de retroagir do prazo da manifestação se todas elas tiverem feito a sua participação. Aqui é a tela de manifestação de interesse da questão do participante, aquela unidade que foi convidada. Ele vai na opção Login, Unidade Compradora, digita a senha, Procedimentos e GRP. Antes de adentrar na oferta de compra de aguardar manifestação e interesse, existem alguns menus aqui que eu quero demonstrar. Por exemplo, o menu Avisos, ele sempre deixa de maneira numérica exemplificado quantas mensagens tem. E quando o usuário clica aqui, ele poderá perder alguma visualização de mensagem. Então, é importante que todos os avisos sejam lidos, porque a partir do momento que se clica aqui, o sistema interpreta como se o usuário não tivesse feito a visualização da mensagem. Então, é importante lermos todas as mensagens que estão aqui no menu Avisos. Menu Configurações. O menu Configurações para o participante existem dois menus. O grupo de desinteresse, que eu vou clicar agora. Observem aqui que eu posso inativar, seja os grupos, né, e classes de material, de serviço, e todas essas que estão desmarcadas indica que o usuário, no caso o perfil participante, indicou que não quer receber essas ofertas de compra que sejam dessas classes, porque não tem interesse de receber no seu painel principal, o painel de OC. Então, quando clica em salvar, quando é aqui no painel da OC, se ele vir a ser convidado por alguma unidade compradora daquelas classes que ele desmarcou e salvou, ela vem aqui no menu OC indesejada, como essas aqui que estão. Porém, isso não impede a participação do usuário, ok? Para o participante poder visualizar uma oferta de compra aqui no painel de OC, ele precisa atender a dois requisitos principais. O primeiro é ter o perfil de participante cadastrado pela autoridade pregão na sua unidade compradora. E 2, ter sido convidado pelo órgão gerenciador. Mais uma vez, aqui no menu Configurações, vem aqui no menu Endereços, por exemplo, vou clicar. Se quiser fazer o cadastramento de endereço no perfil de participante, é simples, é só clicar aqui no Cadastrar Local de Entrega. Vou fazer um teste 1, endereço. Posso alterar se tiver alguma coisa incorreta. Vou salvar. Endereço cadastrado com sucesso. E ao clicar no menu Configurações e Endereços, eu consigo visualizar os endereços que estão definidos aqui para essa unidade. Voltando aqui no painel de OC,
o participante clicará na oferta de compra, que está aqui, e o primeiro contato que ele tem com a oferta de compra assim que ele clica é justamente o convite, né? O decreto indicando a convidar para participar da ata, a exibição dos itens que compõem essa ata de registro de preços, o código da unidade compradora. Eu vou selecionar porque eu posso ter perfil em mais de uma unidade, por isso que é importante fazer a seleção. Vou clicar em aceitar. Clico no OK. E uma coisa bem importante, eu vou demonstrar no perfil. Quando o participante seleciona, ele clica em aceitar e abrirá a parte do item para ser exibida. Lembrando que, se ele clicar em recusar, é abandono em definitivo da oferta de compra e não existe ação que o gerenciador poderá fazer para corrigir esse clique, se for confirmado. Então, clicar em aceitar. Ok. E aqui a tela de fase preparatória a itens, que exibe o item com a legenda, com quantidades a definir, e um botão chamado desistência. Atenção! Se você clicar em desistência, você cancela a sua participação da oferta de compra inteira, não só do item. Então, se você não tem pretensão de participar, você escolhe ou não adentra a oferta de compra, ou se precisa ver a oferta de compra com um pouco mais de detalhamento, você pode clicar em aceitar, isso não vincula a nada, e você observa. Se você não tem pretensão de participar, simplesmente saia, porque se dentro do período de manifestação de interesse você quiser fazer a participação, você não fica impedido, ok? Vou clicar aqui em registrar interesse. Vou colocar em 2 endereços. Observem que são municípios distintos, como no exemplo do gerenciador. E vou fazer a participação também no outro participante, participante B agora, né? Vou registrar o interesse. Vou colocar aqui nos 2 endereços também. Vou clicar em salvar, confirmo no OK e consegui registrar o interesse aqui para o participante A e participante B. No perfil do gerenciador em monitoramento participação, é possível fazer o acompanhamento de como está a oferta de compra. Vejam que aqui demonstra que todas as unidades aceitaram o convite. Então, para eu, gerenciador, poder visualizar as quantidades, eu clico na UGE. É possível fazer a demonstração por município e eu vejo as quantidades. E se eu verificar que todas participaram, eu posso retroagir do prazo de participação. Importante, pela ausência de mensagerias do sistema, é imprescindível que o gerenciador entre em contato com as unidades que ele veio a convidar por e-mail, por telefone, enfim, que ele utilize os mecanismos necessários para fazer o chamamento para as unidades compradoras virem atuar no sistema EGRP como participantes. Agora, eu vou verificar aqui a possibilidade de retroagir o prazo, visto que todas as unidades compradoras já participaram, já colocaram seus quantitativos. Eu vou clicar aqui em fase preparatória, unidades convidadas, relação de convites. Observem que aqui demonstra o prazo e tem o botão alterar prazo de participação. Vou clicar aqui
E eu posso retroagir esse prazo sempre para o próximo dia útil do qual estou. Ou seja, se hoje é dia 28/4, eu poderei colocá-lo para o dia 29/4, retroagindo esse prazo até o próximo dia útil do qual estamos falando. Eu vou clicar em alterar data e as justificativas são necessárias em algumas ações do sistema. Vou colocar aqui. Vou salvar. E a data foi alterada com sucesso. Toda e qualquer justificativa no sistema ficam registradas por meio do menu Registros Justificativas. Observem. Alterar o prazo de participação. Aqui já passou o prazo de participação das unidades e a próxima fase chama-se Analisar Participação. Vamos em fase preparatória, unidades convidadas, analisar interesse. Vamos clicar aqui. Essa análise de interesse, primeiramente, deve ser feita da seguinte forma. Por exemplo, aqui eu posso simplesmente selecionar todas e aprová-las de uma vez, pois se eu tiver uma gama de usuários que foram convidados por meio de suas unidades compradoras, não faz muito sentido eu ficar entrando em 25, 30, 40 unidades uma por uma para fazer sua aprovação. Então, eu posso selecionar de uma vez só e aprová-las de uma só vez. Outra coisa, se alguma unidade compradora em específico pediu alteração de quantitativos, eu entro, por exemplo, na que pediu alteração. Vou clicar aqui nela, na opção Avaliar. E ela pediu, por exemplo, alteração para o município de São Paulo, item papel sulfite. Então, é bem importante isso. Como o sistema, ele lê item, unidade de fornecimento, município, é sempre bom saber em qual item, qual município que vai fazer a alteração. Eu vou clicar aqui em editar. Farei a alteração de 1.000 para 1.100, que foi o que a unidade pediu. Observem o campo justificativa, sempre necessário escrevê-lo quando for necessário. Vou clicar no salvar. Observem que já saiu essa unidade como aprovada. Esta outra, já olhei, não tem nenhuma alteração a ser feita, então eu vou clicar em aprovar. Visto a questão dos quantitativos, é muito importante observarmos o botão Alterar valor referencial. Vou clicar aqui e eu quero que vocês observem que a oferta de compra foi criada com um item, tanto é que em fase preparatória itens, existe apenas o item papel sulfite, apenas um. Pela indicação dos municípios diferenciados, observamos que cada uma teve um município. Se eu aprovo essa oferta de compra desta forma, quem vai me passar os valores, né, para cada município desse é da unidade participante correspondente. Se eu aprovo desta forma, ao invés de um item no pregão, terei 4 itens. Ok? Então, é importante fazer esse tipo de revisão, não só uma, mas outra vez também, quando a gente definir se vamos fazer tudo num único município ou se vamos fazer nos municípios desagregados ou ainda, da terceira forma, agregá-los por região. Observem mais uma situação aqui. Na quantidade. Observem mais uma situação aqui. Na quantidade solicitada foi pedido 1.000 em cada uma.
3.000 na unidade de São Paulo, né? Porque juntam pelos municípios, aqui deu um total de 6.000. E aqui na quantidade aprovada deu 6.100. Por quê? Aquela unidade participante pediu essa alteração, ok? Vamos voltar. E vamos demonstrar uma coisa. No botão Definir e Alterar Municípios de Negociação, que geralmente é utilizado por unidades que tenham centro de distribuição, ok? Aqui é possível eu fazer de 3 formas distintas. A primeira é deixar nos municípios originais da unidade compradora e ficará igual ao que a gente viu anteriormente no alterar valor referencial, ou seja, cada item com seu município que foi indicado por cada unidade compradora. Por isso é bom sempre fazer essa revisão. É possível ainda eu agregar tudo em um município só. Vou pôr aqui São Paulo. Vou eleger o município de São Paulo. Automaticamente, quando eu escolho um município, todos os municípios das demais unidades compradoras se agregarão naquele um que eu escolhi aqui em cima. Vou gravar a justificativa. Nesse caso, a entrega será feita num centro de distribuição. Enfim, a justificativa indicada pelo gerenciador. Vou clicar em salvar, vou clicar em OK. Certo? Vou clicar em voltar. E novamente, vamos clicar no botão alterar valor referencial. Vejam que a quantidade foi toda sumarizada no município de São Paulo e aqui juntou tudo, ou seja, a oferta de compra que nasceu com um item que transformou-se em 4 por conta dos municípios, ela voltou a ter um item porque o gerenciador elegeu apenas um município de negociação em virtude, por exemplo, de ter um centro de distribuição de entrega e ter um item de negociação no pregão. Ok? Não vou alterar o valor referencial ainda, porque eu vou demonstrar aqui o terceiro cenário. Vou clicar novamente no Definir e Alterar Município de Negociação. Esse terceiro cenário seria o quê? Eu posso agregar por municípios. Vou escolher aqui, por exemplo, São Vicente, que tem uma parte do litoral, e uma outra, Adolfo, que é um dos municípios. Então, aqui eu tenho 3 unidades participantes, 3 municípios. Gravo a justificativa, vou salvar. Salvei, vou clicar em voltar. Esse é o terceiro cenário, pessoal. Vou clicar novamente no alterar valor referencial. Eu quero que isso fique muito claro para todos, pois, primeiro cenário, municípios originais da unidade compradora, nós tínhamos 4 municípios. Segundo cenário, nós tínhamos eleito apenas um único município, o de São Paulo, e todos os quantitativos foram sumarizados em São Paulo. Terceiro cenário, nós fizemos por região e ao invés de agora temos 3 itens. Tá? É importante que o gerenciador tenha a máxima consciência para que ele tome a melhor decisão possível em relação a essa continuidade do processo. Vou clicar em voltar e aqui no definir alterar município de negociação, eu vou deixar nos municípios originais
da unidade compradora, todos eles. Essa passa a ser uma decisão do gerenciador. Então, é bom demonstrar que existem as 3 possibilidades e dentro dessas 3 o gerenciador opta pela mais adequada possível, ok? E aí, a partir de então, feita essa decisão, que o gerenciador é muito importante, porque isso praticamente vai ser o start da continuidade da negociação do pregão. Eu vou clicar aqui no alterar valor referencial e agora sim vamos fazer a alteração dos valores para cada região. E esses valores, quem vai me informar? As unidades que têm as suas origens. Por exemplo, a unidade de Praia Grande vai informar qual é o valor praticado lá e por aí vai. Feita a revisão dos dados aqui em relação aos valores, vou clicar em alterar valores. Observem que o valor da AOC já foi atualizado, vou clicar em voltar. Agora sim, a análise está findada, está finalizada. Em qualquer dúvida, sempre na situação analisar participação é indispensável. Sempre alterar valor referencial, seja para visualizar a quantidade de municípios nos itens, seja para alterar o valor referencial, porque é esse que vai carregar para o Contabiliza e que vai ser atualizado na oferta de compra do pregão eletrônico. E consultar a situação dos municípios de negociação, caso o usuário, o gerenciador, opte por fazer essa alteração, ok? Terminada essa fase de fazer toda essa análise, seja de quantitativo, de valor referencial e de município de negociação, é indispensável que o usuário clique aqui no Liberar para administração back para então atualizar esses dados no Contabiliza e, por fim, fazer então a negociação no pregão eletrônico. Nessa fase, aguardar processo de negociação, é possível o gerenciador verificar em fase preparatória, unidades convidadas, relatório de quantidade local, todas as unidades participantes dessa ata, assim como os locais de entrega. É exibido também dentro desse relatório código de item, descrição, unidade de fornecimento e validade se for medicamento. É possível o gerenciador copiar e colar esses dados e tratá-los numa planilha de Excel, por exemplo, ou mesmo exportar o relatório por meio de um arquivo PDF. É importante salientar que nesse momento, além de ter esse relatório para fazer a composição do memorial descritivo do edital, por exemplo, é imprescindível verificar a ordenação desses itens aqui na aba Pregão, dentro do módulo de pregão eletrônico, para que edital e oferta de compra estejam de comum acordo. Se houver mais dúvidas, entre em contato por meio do Fale Conosco. Utilizem também o manual do sistema EGRP e acessem o Perguntas Frequentes. Obrigada por assistir.